Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 23 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, particularmente aqui em Rafah houve uma expansão da área controlada por Israel. Falta agora apenas o campo de refugiados de Rafah e a parte mais central da cidade que fica aqui, né? Nesse avanço israelense, eles identificaram uma série de esconderijos de armas e munição dos terroristas ali na região, vários túneis, várias entradas para esconderijos dos terroristas. Enfim, continua a operação acontecendo aqui e também aqui na parte norte da faixa de Gaza, em Jabalia, né? Como vocês podem ver aqui também, a ação também está expandindo aqui dentro da cidade de Jabalia, nessa região, né? Também visando esconderijos e pontos de controle do Hamas, né? Fora isso, a ajuda humanitária continua entrando por todos os pontos, com exceção da entrada de Rafah, porque o Egito não aceita, tá? É muito importante notar isso. Israel não fechou a entrada de Rafah aqui, não. O Egito fechou. O Egito diz que não aceita abrir a passagem de Rafah se for Israel do outro lado. Ou seja, fechou por conta própria deles, né? Israel também ofereceu a possibilidade do Egito mandar os caminhões aqui por Kerem Shalom, mas o Egito não aceita isso também, né? Então esse é o impasse que tem. A gente vai ver algumas notícias de ONGs aí reclamando que Israel fechou a passagem de Rafah. Não, Israel fechou a passagem de Rafah nos primeiros dias que estava iniciando a operação em Rafah, mas agora a possibilidade de abrir está operacional, só que vai estar Israel do outro lado, né? Aí dali os caminhões entram, vão ser inspecionados por Israel e depois podem seguir para o restante da faixa de Gaza aqui, né? Mas aí o Egito não quer, né? Esse é o problema de sempre. Bom, além disso, teve algum ataque israelense aqui no norte que atingiu um carro também com um terrorista do Hezbollah aqui próximo de Nabateé, e tem também as trocas de tiro que já são meio que comuns aqui nessa região aí. A gente tem visto isso acontecer nos últimos dias, né? Bom, além disso, hoje é o enterro do Ebrahim Raisi, o ex-presidente do Irã, está sendo enterrado hoje numa mesquita, é uma grande honra, né? O primeiro político do Irã que é enterrado numa mesquita, mas lembra, embora o Raisi fosse um político, fosse o presidente do Irã, ele também era um religioso, era um estudioso religioso, tanto que ele estava para ser, digamos, promovido para o cargo de Ayatollah Supremo lá do Irã, né? Então, como ele tem esse lado religioso, ele acabou sendo enterrado lá na mesquita, ou vai ser enterrado hoje lá na mesquita, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Toda a Força da Cadeira do Dino para o Peter, Daqui para Frente é Só para Trás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, começando aqui com as operações ali em Rafah, as tropas israelenses continuam avançando ali na região de Rafah, particularmente em Brasil e Chaboura, né? Como eu expliquei para vocês, existe um campo de refugiados Brasil. Eu confesso que eu não sei a origem do nome, se tem alguma coisa a ver com o Brasil, se foi ajuda brasileira, não descarto isso, né? Enfim, ali na região de Brasil e Chaboura, na parte sul da faixa de Gaza, seguindo informações de ataques de alvos terroristas naquela área, segundo os militares, né? As operações em Rafah estão sendo feitas de uma maneira bastante precisa, evitando ao máximo danos à população civil, o tanto quanto possível, isso depois que os civis foram evacuados da área, né? No último dia, as tropas localizaram vários lançadores de foguete, túneis, ainda eliminaram vários atiradores do Hamas em combates próximos ali, segundo o IDF, né? Tem algumas imagens aqui que mostram as operações ali em Rafah. Também tiros aqui, coisa de munição, né, dos terroristas, lançadores de foguete aqui uma arma qualquer que tem aqui. E tem mais do que isso, né? Agora, aqui, ó, tem também esse conjunto de armas que foi identificado aqui próximo a um cemitério ali em Rafah, né?
As tropas da Brigada Givati entraram ali na parte leste de Rafah, no sul da faixa de Gaza, e identificaram mísseis e lançadores de granada que pertencem ao Rafah em um cemitério, segundo os militares, né? Aqui mostra alguma coisa que foi identificada aqui no cemitério. Aqui tem mais uma imagem também que foi identificado também nesse cemitério, várias munições aqui para artilharia, próximo de uma pequena bicicleta aqui, né? O fato é que continuam as operações em Rafah, inclusive o Gallant, ele fez hoje, o Gallant, o ministro da Defesa israelense, fez hoje uma vistoria na costeira, né, usando barcos ali na costa da faixa de Gaza, e diz que está aumentando o efetivo ali em Rafah, e a operação vai continuar e vai aumentar de tamanho com mais forças no solo, também do ar, e vamos atingir nossos objetivos, que é justamente causar um grande dano ao Hamas, retirar as capacidades militares deles e criar condições para o retorno dos reféns para suas casas, né? Bom, e essa operação em Rafah está aumentando, e jornais de opinião lá nos Estados Unidos já estão apontando que o Biden estava errado nessa questão, né? Lembra, o Biden achou que essa operação israelense em Rafah ia ser um banho de sangue, porque o Rafah não ia conseguir evacuar, Israel não ia conseguir forçar a evacuação de 1,3 milhão de pessoas que tem ali na faixa de Gaza, ali em Rafah especificamente, na cidade de Rafah, e Israel começou o processo de evacuação e tem feito isso de forma bastante consistente. A gente falou sobre isso inclusive no vídeo passado, e conseguiu de fato que a maior parte dos palestinos saísse de Rafah. Ainda tem uma grande quantidade, mas justamente por isso que Israel está indo devagar aqui, né? Se você comparar a velocidade desse avanço israelense com a velocidade que foi no início da guerra para tomarem a parte aqui, a cidade de Gaza, realmente está bem mais lento agora, justamente em função de evitar ao máximo danos a civis aqui, mas continua funcionando e vai continuar a operação em Rafah, né? Além disso, o outro grande ponto de atenção dos israelenses é Jabalia, né? Jabalia é aqui no norte da faixa de Gaza. É lógico, como vocês podem ver, ainda tem um monte de outras operações aqui acontecendo, Al-Zeitung, Bureij, Nuseirat, enfim. Mas o outro grande ponto focal aqui israelense é Jabalia, nessa região aqui. E aqui tem várias imagens aqui das forças israelenses destruindo infraestruturas dos terroristas, uma série de alvos que foram destruídos por terra e por ar, principalmente locais de concentração de terroristas, postos de controle, lançamento de foguetes e muito mais, né? Essa cidade aqui no norte da faixa de Gaza é uma cidade que não está nos planos de ocupação de Israel, foi apenas uma ação pontual ali em Beit Hanun para identificar a captura de terroristas que estavam ali na região, né? Bom, falando um pouco sobre Jenin, vocês sabem, ontem Israel fez um grande ataque em Jenin. Jenin é na Cisjordânia, nessa região aqui, prendeu um monte de gente, coisa e tal, e como você pode imaginar, os terroristas não gostaram disso e gravaram um vídeo aqui em que eles escondem a cara das pessoas que participaram do vídeo, só que eu acho que eles esqueceram que o vídeo, a cara das pessoas não fica no mesmo lugar, porque se você reparar aqui ao longo do vídeo, eu não sei, aqui, eu acho que isso aqui estava para esconder esse daqui, esse cara que aparece aqui, no final das contas dá para ver praticamente todo mundo que aparece no vídeo aqui, um ou outro que não dá para... Aqui, ó, aqui dá para ver a cara do outro mané aqui também. Então, ou seja, eles fizeram um negócio para esconder não sei quem nessa história aqui, e no final das contas não escondeu, foi ninguém, né, esse borrão deles aqui, né? Muito cuidado com isso, aparentemente o pessoal está precisando de um cursinho de Photoshop, ou de, eu não sei qual editor que eles usaram aqui, do DaVinci Resolve, ou seja lá qual foi o editor que eles usaram aqui, né? Bom, e também lá no norte de Israel, no sul do Líbano, foi mais um ataque aqui que as forças israelenses fizeram. Repara o carro do terrorista vindo aqui, e ele é atingido por um míssil israelense e acaba batendo aqui. Eu não sei se é exatamente esse mesmo caso, mas parece ser esse mesmo caso aqui, né? Você repara que o carro ele pegou fogo e é bem no meio aqui da divisa, uma estrada de pista dupla, bem no meio da divisa, parece ser exatamente o que tem aqui, uma estrada de pista dupla com a divisa, então parece ser exatamente a mesma coisa que a gente vê
nesse caso aqui, próximo da cidade de Kfar Dajjal, no sul de Nabateé, e segundo o que aconteceu aqui, teria sido a neutralização do terrorista Muhammad Ali Nasser Fran, que é um dos responsáveis pela produção de armas do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Então isso aqui a gente está falando do sul do Líbano, essa região aqui, onde aconteceu esse ataque, né, próximo de Nabateé, aqui nessa região, né? Então o alvo foi o Ali Nasser Fran. Segundo estão dizendo aqui, teve um ônibus que estava próximo e que teve alguns ferimentos leves nas crianças. Não era o alvo, acabou acontecendo esse ônibus aqui. Dá para ver na imagem aqui também, provavelmente é esse ônibus que está vindo aqui um pouco atrás do carro, mas ele estava bem atrás quando foi atingido, então só alguns estilhaços pequenos, não deve ter sido nada sério no pessoal do ônibus, né? Que o resultado foi esse daqui. Quebrou os vidros, mas ferir ninguém, acabou não ferindo, né? Felizmente, né? Bom, e isso nos traz a um outro problema, que é, bom, o corredor lá, o pier flutuante americano está funcionando, está trazendo ajuda humanitária, e também as outras entradas todas, o portão de Erez, o portão de Kerem Shalom, aqui no sul, estão todos entrando ajuda humanitária aqui na faixa de Gaza, mas continua o alertas de algumas ONGs dizendo que está faltando coisa. Por exemplo, nesse vídeo aqui, eles dizem que, nesse post aqui, eles dizem que não falta tendas para as pessoas depois que a entrada de Rafah ainda está fechado devido às operações israelenses. O que eles esquecem de falar aqui é que não está mais fechada por causa de Israel. Israel já se prontificou a abrir novamente a passagem de Rafah. A questão é que o Egito não aceita abrir a passagem de Rafah se for Israel do outro lado. Então eles fazem questão da passagem de Rafah apenas com palestinos, e aí por isso que ela continua fechada. Então é importante notar que, aqui de novo eles reclamam aqui, ó, existem cerca de 50 caminhões parados na fronteira egípcia, aguardando mais de 2.000 remédios, tendas, água e coisa e tal, para as pessoas, e não podem passar porque a passagem de Rafah está fechada por Israel. Não está fechada a passagem de Rafah por Israel. Israel aceita que os caminhões passem aqui, é o Egito que está colocando problemas, tanto aqui quanto na passagem de Kerem Shalom, que é bem pertinho. Os caminhões podem fazer esse trecho aqui, ó, daqui para cá, e aqui entrar por Kerem Shalom. Nada está proibido nesse caso, só que o Egito fica fazendo beicinho porque não é os palestinos do outro lado, e no final ficam reclamando do problema de falta de ajuda, né? Bom, falando aqui sobre o Instituto para o Estudo da Guerra, não há nenhuma novidade, só o alerta do enterro dele hoje, que se espera manifestações muito grandes, né? Infelizmente no Irã, por mais que muita gente não goste do regime dos ayatolás, ainda tem uma grande parte da população lá que gosta, né? Então é esperado um encontro com muita gente lá, muita gente fazendo se despedindo do terrorista, né? Bom, essa aqui é as milhares de pessoas são esperadas no funeral do Raisi, que vai ser feito no templo ali da Reza Shrine, né? Enfim, na mesquita lá especial para esse tipo de coisa, né? Como a gente falou, ele é um político, pela primeira vez um político vai ser enterrado ali, mas aquele negócio, ele também tem um background na religião, ele também faz parte dos conselhos religiosos, ou fazia parte dos conselhos religiosos. Isso deve estar acontecendo ao longo do dia de hoje, quinta-feira, dia 23, né? E, bom, tem uma reportagem interessante aqui do Jerusalém Post falando sobre a recuperação dos corpos, né? Você lembra, alguns dias atrás houve 3 corpos de reféns israelenses, né, mortos pelo Rafah, né? E daí muita gente questionando, mas como que Israel recuperou esses corpos? E eu explico para vocês, tem a reportagem aqui, eu vou resumir, tá? A reportagem inteira está no Jerusalém Post, explica caso a caso o que houve, coisa e tal, mas basicamente os terroristas do Hamas usaram os corpos como armadilha. Fizeram os civis da região avisar para as tropas israelenses, olha, os corpos estão na casa tal, assim, coisa e tal. E de fato os corpos estavam lá, mas era uma armadilha, tinha um monte de
booby trap, que eles chamam, né? Um monte de armadilhas que eles botam. Se você abrir a porta, explode. Se você fizer um sei lá o que, explode. Qualquer coisa explode. Enfim, a ideia era atrair os soldados israelenses para casa e ali acabar matando o máximo de soldados israelenses nessa armadilha, né? Os corpos já estavam lá, já estavam mortos mesmo, os corpos dos reféns, né? Só que os soldados israelenses levaram uma equipe especializada em engenharia para desmontar as armadilhas todas, e aí eles conseguiram com sucesso recuperar os corpos dos reféns. Foi essa a história daqueles corpos que foram recuperados alguns dias atrás, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.